estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. E ela chegou por detrás, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou-me? Alguém tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negaram, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, e na presença de todo o povo contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé te curou, vá em paz. Ore comigo nesse momento. Papai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que a tua graça, que o teu amor e que a tua presença esteja conosco, que o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor ministre sobre cada uma dessas vidas que aqui estão, e que Deus, nós possamos, Senhor Deus, receber a porção da tua doce e maravilhosa palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar, queridos. Amados, os evangelhos, os 4 evangelhos estão recheados de versículos e milagres, estão recheados de situações que nos ensinam grandes coisas. E eu gosto desta mulher. E o tema dessa noite, o título dessa noite da mensagem é Uma Vida Intencional. E não tem uma vida mais intencional, ou talvez uma das vidas mais intencionais, que os evangelhos mostram, que é a vida dessa mulher. Vou contextualizar um pouquinho para você, talvez que você não saiba. Mas essa mulher, ela estava sofrendo há 12 anos de uma hemorragia. Idealize você, mulher, que quando você fica no seu ciclo menstrual, às vezes 4, 5, 6 dias, é um momento dificultoso. E diga aos homens, só os homens sabem quando começa esse tempo e eles começam a clamar: Senhor, apressa-te em me socorrer, Senhor. Ande rápido, Jesus, em vir o teu socorro, porque nós precisamos. Tem mulheres, irmãos, que se transformam quase que em outra pessoa. É por aí, Jesus, eu sei. Agora você imagina, você 6 dias, 4 dias, 5 dias assim. Agora você imagina essa mulher há 12 anos. 12 anos, irmãos. Pela lei judaica, essa mulher, ela deveria ser afastada da comunhão das pessoas. Essa mulher, ela deveria estar vivendo uma vida totalmente sozinha, uma solidão constante. Ela devia estar completamente arrasada nas suas emoções. E o texto diz que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha. Ela gastou tudo o que ela tinha para conseguir cura, e ainda assim ela não conseguiu cura. E se você for ler o texto e depois você ler o contexto, você vai ver que Jesus não está ali por causa daquela mulher. Jesus não está ali por causa dela. Jesus estava passando e a sua fama tinha aumentado e a multidão comprimia Jesus, e Jesus estava indo em direção à casa de Jairo para curar a filha de Jairo, que estava doente, uma menina de 12 anos. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, queridos, que entendam uma coisa: aquela mulher estava 12 anos sofrendo, e Jesus estava indo curar uma menina que de forma eminente começou a ficar doente, e que no decorrer dessa história a menina acaba morrendo.
Mas eu quero te mostrar que o tempo que você está sofrendo, talvez alguém esteja morrendo. E eu preciso te dizer que por mais difícil que a tua situação esteja, você ainda está de pé. E Jesus está contigo. E Ele está passando perto. Então entenda isso. E essa mulher então, ela se levanta e ela diz: Ele está passando. Se eu tão somente tocar nele, eu vou ser curada. E essa mulher se levanta e ela toca Jesus. Queridos. E Jesus, que não estava passando ali por ela, para naquele momento. E Jesus vira e fala: alguém me tocou. Pedro, o colérico do bando, aquele que as emoções vêm mesmo à tona, Pedro vira e fala: qual é, Jesus? Está todo mundo te apertando, você não está entendendo, está todo mundo te apertando, está todo mundo te tocando, está todo mundo te apertando. Jesus fala: não, Pedrão, entenda uma coisa, não foi um toque qualquer, não foi um toque acaso, não foi um toque de pessoas que estão acompanhando, foi um toque intencional de fé. Alguém me tocou de uma forma específica. Pode parecer estranho o que eu vou te falar, mas aquela mulher, ela toca Jesus com um toque intencional a tal ponto que ela obriga, literalmente, Jesus a realizar um milagre. Jesus não estava ali para realizar um milagre para ela. Jesus não foi ali por causa dela. Mas essa mulher, ela não queria saber se Jesus estava ali por causa dela ou não. Essa mulher não queria saber se os outros iam começar a gritar para ela: sai daqui, imunda, você não tem que estar aqui, sai daqui, ninguém, você não pode estar aqui. Essa mulher, ela não quis, ela tinha uma intenção no seu coração, e ela deu um toque intencional, e ela tocou em Jesus, e ela viveu milagres, queridos. E eu preciso que você entenda, a mensagem dessa noite é sobre você ter uma vida intencional, porque pessoas intencionais são provocadoras de milagres, amados. Não espere viver milagres se você está levando uma vida completamente desligada de tudo. Uma música que era usada na época da Revolução, principalmente aí no Brasil, 1900 e lá vai alguma coisa, e bolinha, dizia a seguinte coisa: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Você precisa ser uma pessoa intencional. Você precisa ser uma pessoa que tenha intencionalidade. Você não pode fazer as coisas por fazer e simplesmente viver, não. Você precisa realizar algo. Você precisa ter a intencionalidade em viver algo, em fazer algo, em praticar algo. Mas infelizmente tem alguns crentes que estão com a unção do Zeca Pagodinho. Como assim, pastor? E é. Como diz o Helder, Tem, irmãos, tem alguns crentes que estão assim na vida: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida me levar. E vai acontecendo. E vai vivendo. Não, irmãos, queridos, entendam uma coisa: Jesus não morreu na cruz para você ser um passageiro nessa vida. Jesus morreu na cruz para que você seja protagonista dessa vida. E o Senhor, Ele tem pacto, e o Senhor tem responsabilidades com os protagonistas da vida. Essa mulher, ela se levanta e ela dá um toque intencional. E ela fala: eu vou lá tocar nele, porque eu sei que eu vou ser curado. Um monte de pessoas estavam em volta, mas somente ela foi curada. Porque pessoas intencionais são provocadores de milagres.
Pessoas intencionais são provocadores de milagres. E eu não posso te falar isso sem lembrar de Bartimeu, outro cara lindo, outro provocador de milagre. Jesus está passando e ele fala: que barulho é esse? E alguém fala: é Jesus vindo. E aí ele diz: esse é meu momento. Esse é meu momento. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E as pessoas chegam para ele e falam: fica quietinho. Ei, cala a boca. Ei, sossego, porque entenda uma coisa: quando você é intencional naquilo que o Senhor está te chamando para viver, os desintencionais, podemos dizer assim, ou aqueles que estão vivendo uma vida de qualquer maneira, eles vão criticar você, porque você está saindo da média, porque pessoas intencionais estão acima da média. Pessoas intencionais não são medíocres, mas pessoas intencionais são diferenciados. São diferenciados, e você vai ser criticado, mas faz igual o Bartimeu: quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele gritava alto. Ele recebe o milagre. Um monte de pessoas estavam vendo Jesus, mas só quem recebeu Jesus na sua casa foi Zaqueu, porque Zaqueu resolveu subir num sicômoro, numa árvore espinhosa, que outras pessoas não resolveram. Você precisa ser intencional naquilo que você faz, para que você tenha uma vida de milagres. Mas infelizmente hoje nós vivemos uma geração, assim podemos dizer, nós vivemos uma geração desintencional, uma geração que não tem intenção, uma geração que não tem desejo, uma geração que não tem vontade, uma geração que ama, que diz que ama, mas não demonstra. Uma geração que fala: eu amo, mas não demonstra o amor. Uma geração que canta para Jesus, mas não adora a Jesus. E essa geração, o próprio Senhor já disse: esse povo me adora com seus lábios, mas seu coração está distante de mim. Não tem a intenção naquilo que é feito. Está indo no fluxo das coisas. Essa é uma geração que, por diversas vezes, está na igreja, mas não está cultuando juntamente com a igreja. Está na igreja, mas não tem a intenção de cultuar. Nós viemos vivendo uma geração em que as pessoas pronunciam palavras de bênçãos, mas não abençoam. Como assim, pastor? Sim, tem pessoas que o menino está passando e fala: não, Deus te abençoe, mas o cara nem lembra o que ele falou. Irmãos, eu não tenho nada contra pedir bênção a pai e mãe, tá? Não tenho nada contra, mas eu não ensinei meus filhos dessa forma. Sabe por quê? Porque para mim bênção a gente não pede, bênção a gente dá. Primeira coisa. E segunda coisa, eu preciso ter a intencionalidade de olhar para os meus filhos e falar: eu te abençoo em nome de Jesus. Você terá um destino profético, o seu coração será diferenciado, a sua vida será plena. Mas tem pessoas que pronunciam palavras para os filhos e não sabem nem o que estão pronunciando. Tem pessoas que são líderes, mas não lideram. É líder de título, mas não tem a intencionalidade. Serve confortavelmente, mas quando precisa ter a intenção de fazer, não faz. Quando precisa pagar o preço, não paga. Nós temos vivido uma geração que fala com Deus, mas não ora a Deus. As suas preces e as suas orações parecem mais rezas, e como diz o próprio Senhor, ficam usando de vãs repetições. Ficam usando de vãs repetições. Nós vivemos uma geração desintencional, uma geração completamente sem intenção, uma geração que está próximo de Jesus, mas que não vive milagres em Jesus. E durante muito tempo você deve ter ouvido falar coisas do tipo assim: cuidado com a intenção do seu coração. Cuidado com a intenção do seu coração.
Cuidado com a intenção do seu coração. Eu preciso que dizer, não tenha cuidado não com a intenção do seu coração. Sabe por quê? Porque se você está em Jesus, Ele te deu um novo coração. Ele me deu um novo coração. E se Ele nos deu um novo coração, nós precisamos ter um coração intencional. Porque é isso que Jesus quer de nós, corações intencionais. Porque como diz Provérbios 23:7, aquilo que o homem imagina no seu coração, isso ele é. Qual é a intenção do seu coração? Qual é a intenção da sua vida? Qual é a intenção do seu coração e qual é a intenção da sua vida? Sabe por que nós temos uma geração desinteressada? Uma geração que não é crente nem frio, é morno. Uma geração que não se preocupa com as coisas. Uma geração que está distante. Uma geração sem intenção, sabe por quê? Porque falta nessa geração um propósito de coração, porque o coração é o que bombeia o sangue para todo o corpo, é o coração que nos faz estar cada vez mais vivendo. Quando você está em um processo de fuga, liberados os hormônios do seu corpo, e a primeira coisa que começa a acelerar no seu corpo é o seu coração, porque você precisa de mais intensidade para viver esse momento. Só que muitas pessoas hoje em dia, elas não têm um propósito de coração. Por que você levantou hoje pela manhã, queridos? Por que você acordou? Tem pessoas que aqui estão sentadas hoje, e a vida está passando, e a vida está indo, e você está vendo a sua vida indo embora. E sabe o que você está vivendo até agora? Nada. Você tem vivido igual aquelas pessoas que estavam com Moisés, enquanto Moisés tinha a intencionalidade de encontrar o Espírito Santo na arca, aliás, dentro da tenda do encontro. Ficavam pessoas na porta lá só para ver ele. Tem muitas pessoas aqui que estão vivendo das bênçãos que os outros têm. Sabe por quê? Porque que falta um propósito no coração. Você está vendo a sua vida passar, e a sua vida está indo, e o que você tem feito? Te falta o porquê, te falta um propósito, te falta um motivo. Pastor, eu não sei se eu tenho propósito. Eu preciso te dizer que todos nós que aqui estamos sentados temos um propósito de coração. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele não está brincando. E se Ele cria você de uma única forma, e em meio a bilhões de habitantes nessa terra não tem ninguém como você, é porque Jesus colocou você para fazer algo aqui nessa terra que só você é capaz de fazer, e que nenhuma outra pessoa vai fazer. Você tem um propósito. Você tem um propósito de vida. Agora no início de 2024, nós vamos falar sobre uma vida com propósito. Nós vamos fazer uma série de mensagens sobre uma vida com propósito. Já cria expectativa. Pastor, eu não sei qual é o meu propósito. Pergunta para o Espírito Santo, porque Ele vai te falar. Mas se você ainda não descobriu uma causa pelo que você pode morrer, você ainda não tem motivo para estar vivo. Você precisa entender isso. Se você ainda não descobriu uma causa pelo que você pode morrer, você não tem motivo para estar vivo. Você precisa ter um propósito, um porquê que você está levantando de manhã. Sabe por que hoje em dia, a geração de hoje em dia é uma geração desinteressada? Porque falta nessas pessoas uma atenção que vem de dentro, uma força que vem de dentro. E até agora eu estou usando o termo intencional com C cedilha. Com C, podemos dizer assim. Mas se eu usasse com S, nesse contexto aqui, nesse momento, não estaria errado. Porque intenção com C significa propósito. Um propósito de algo que eu quero fazer. Mas quando eu coloco com S, é intenção de uma atenção, uma força, uma energia que tem dentro.
assim, dentro, tensão, uma tensão dentro. Meu querido, você precisa ser movido por uma força. Você precisa ser movido por um espírito de graça, e é o Espírito do Senhor, o dínamos do Senhor está sobre nós, e nós temos força e vigor para viver as coisas e fazer as coisas, e não simplesmente deixar a vida nos levar. Os meninos estavam tocando aqui, e eles só conseguem pronunciar, só conseguem dedilhar e fazer um som bonito, porque as cordas do violão e da guitarra e do baixo, elas estão tensionadas, elas estão esticadas, e qualquer toque ali produz um som. Se elas não estivessem assim, elas não produziriam. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Se essas cordas estivessem relaxadas, elas não conseguiriam produzir aquilo que elas foram feitas para fazer. E enquanto você continuar com uma vida relaxada, uma vida de qualquer maneira, você não vai viver aquilo que Deus te chamou para viver, porque Ele precisa tocar em você, e você precisa produzir o som do céu. Mas Ele não consegue, não porque Ele não pode, mas é porque Ele se recusa a tocar em corações que estão sem intenção, sem estar intencional para aquilo. Essa é uma geração que está completamente desfocada. E eu quero te deixar 4 áreas que você precisa ser intencional em tudo que você faz. Quero te deixar 4 áreas de forma bem prática na sua vida, que você precisa ser intencional. Você não pode viver de qualquer maneira, mas você precisa ser intencional. Primeira área que eu preciso que você entenda, que você tem que ser intencional em suas ações, é na sua vida pessoal. Você precisa ter intenção para com você. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele diz a seguinte coisa: cuide de você mesmo e da doutrina ou da palavra. Cuide de você e da doutrina e da palavra. Queridos, durante muito tempo eu fui negligente nesse ponto comigo mesmo. E não é novidade para ninguém aqui, eu já deixei bem claro para todo mundo. Eu estou quase aderindo à teologia do apóstolo Paulo, que diz: o exercício físico para pouco aproveita, mas o que precisa é a cordialidade de coração e uma vida benevolente. Pastor, o apóstolo Paulo fala isso, fala. Mas ele também diz para a gente cuidar de nós mesmos. E não é novidade para ninguém, irmãos, que eu tenho muita dificuldade de fazer exercício físico. Mas eu tenho entendido que eu preciso ser intencional nessa área, sabe por quê? Porque aquilo que Jesus colocou em mim ainda é para perpetuar para bastante tempo, e se eu não cuidar de mim mesmo, sabe o que vai acontecer? Talvez eu vou negligenciar o plano do Espírito Santo, e vou abreviar aquilo que o Espírito Santo quer utilizar de mim. Você precisa ser intencional, irmãos. Eu estou usando, não é meu não, tá, irmãos? Eu estou usando um smartwatch, é assim que fala? Chique, né? Estou usando emprestado de um filho amado, porque eu falei, não, eu quero cuidar de mim, eu quero ver algumas coisas, e eu sou muito ligado nessas coisas. E aí, na hora que eu baixei o aplicativo, botei, ele fez uns dados, fez algumas coisas, fez uns testes lá, e aí ele me deu lá. Irmãos, todo mundo sabe, eu sou um pastor novo de 41 anos de idade, irmãos. O inimigo é sujo, irmãos. O inimigo é sujo. E aí, irmãos, na hora que eu fui ver lá, apareceu lá para mim assim: idade de aptidão física, paz, meus senhores, 57 anos. Eu falei, eu sou um novo velho por dentro. Mas na verdade eu acho que ele errou, porque na verdade eu sentia que eu acho que eu tinha quase 80, irmãos, eu confesso para vocês. E eu falei, não pode ser assim. Isso não é possível. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso ser intencional comigo. Sabe por quê, irmão? Jesus quer fazer milagres em mim,
na minha vida, na minha casa, mas se eu ficar alheio a tudo isso, eu estou desonrando a Deus. E eu quero que você entenda, você que está aqui sentado, se você não cuida do seu corpo, se você não cuida da sua alma, se você não cuida do seu espírito, você desonra a Deus. Se seus índices de colesterol, seus índices de pressão arterial, se seus índices de glicemia estão completamente desregulados e você não se preocupa com isso, eu preciso te dizer que você está desonrando a Deus, meu amado. Você está desonrando a Deus. Se você pode comer um hambúrguer, mas come 5, você desonra a Deus, irmãos. Você desonra, pastor, mas eu ainda estou com fome. Não, é gula, irmãos. E gula é pecado. E você está tentando contra o templo do Espírito Santo de Deus, que é você próprio. E quem falou aí, bota em prática. É por aí, Jesus. Não tem como. Não tem como você pedir a Jesus: Jesus, faz, Senhor, derrama sobre a minha vida, me dá algo, mas aquilo que Ele te deu, mais importante, que você não tem cuidado, meu amado. Eu não daria algo para uma outra pessoa, se o que eu dei para ela, ela não estiver cuidando. Se chama mordomia cristã. Você tem cuidado do que Deus tem feito na sua vida? Vou começar uma série de mensagens, mas vai ser só no online, a partir de novembro. E eu quero convidar toda a igreja para participar, mas vai ser só no online. Eu vou pregar e vai ser lançado no YouTube da igreja, que é uma série, Uma Vida Saudável. E nós vamos entrar todo mundo em 2024 fitness, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu creio. Pode aplaudir o Senhor. Quer aplaudir? Pode aplaudir. Se o Dudu, o Helder e o Jaziel não fizerem isso intencionalmente, eles vão ver só se eu não vou pegar eles. O Helder precisa vir aqui pular e não sair daqui ofegante, igual ele sai no final do louvor. É porque isso aí é porção dobrada. Jesus sempre faz além do que a gente pega e eu penso, mas vai perder também em nome de Jesus. Não fica essa cara não. Como é sujo. Está sempre acusando, né? Você precisa cuidar de si. Você precisa cuidar da sua alma. Você está sofrendo, está chorando, está dificultoso. Você precisa cuidar da sua alma. Você precisa de amigos. Você precisa com quem falar. Cuide da sua alma. Cuide do seu espírito. Cuide de você. Porque a Bíblia é intencional quando ela diz: ame ao teu próximo como você ama a si mesmo. Segunda área que você precisa ser intencional é com a sua família, queridos. Não adianta você pedir milagres ao Senhor se você não tem toque de amor com sua família. O apóstolo Paulo, dizendo ao Timóteo, diz: se alguém não cuida de seus parentes e especialmente da sua própria família, esse é pior, esse negou a fé e é pior do que os descrentes. Por que a mesa bonita é sempre para visita e nunca para quem está dentro de casa? Por que o filho da visita, se quebrar alguma coisa, não tem problema, mas o nosso filho, a gente falta chamar ele de demônio? Por que reconhecemos o que as pessoas fazem pelos outros na rua, mas não reconhecemos o que as pessoas de dentro da nossa casa fazem por nós? Você precisa ser intencional. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que se você tiver em problema com a sua mulher, você pode pedir o que for, mas Jesus não vai ouvir as suas orações. Aí algumas mulheres estão falando: tá vendo? Agora ele vai me pagar, ele vai comer na minha mão agora. Mas isso também serve o contrário, tá, queridas? Também serve ao contrário. A Bíblia diz para que a mulher honre seu marido. Honre ele, promova ele. E não fique falando palavras de acusação e palavras que apenas jogam ele para baixo.
A Elaine vai bater nele hoje. Eu não sei nem onde está a Elaine, mas que hoje ela vai bater nele e ela vai. Ah, ela vai. Ah, agora ele vai aparecer de olho roxo nessa igreja. Você precisa ter intenção. Eu acho que ele pensou assim, meu Deus, está chegando salvação na minha casa. Elaine está no ministério infantil ou ela está aqui? Ela está no ministério, né? Está ministrando, né? Ah, é verdade. Tá bom. Está gravado. Você precisa amar. Você precisa amar com intencionalidade. Me perdoem os casais, em especial os maridos. Mas me perdoem a linguagem, mas eu preciso aprofundar um pouquinho mais a linguagem. Se você está fazendo sexo com a sua mulher apenas para satisfazer as suas necessidades fisiológicas, você é pior do que os descrentes. Se você não está fazendo com a intenção de promovê-la, como diz a palavra, você é pior do que os descrentes. Se você não ama com força, se você não ama com intensidade, você precisa rever a sua vida. O amor precisa ser na prática de vida com intensidade. Você precisa amar seus filhos. Quando foi a última vez que você falou eu te amo para os seus filhos, olhando nos olhos dele e abraçando ele e elogiando o seu filho? Quando foi a última vez que você honrou a sua mulher, mostrando para ela o quanto ela é importante para você, sem que você precisasse de algo em troca? Quando foi a última vez que você falou algo para o seu marido, que promovesse o seu marido, e que de fato você fizesse isso com a intenção de abençoar a vida dele? Porque eu preciso te dizer, irmãos, que amor e café são duas coisas que não prestam frios. Eu preciso te falar isso. Pastor, mas o senhor mesmo bebe café frio. Aquilo lá é bebida, não é café. Porque café mesmo, café é raiz. Não é essas coisas Nutella, não. Café raiz tem que ser quente, irmãos. Vai servir café morno para ver se presta? Você vomita. Amor tem que ser quente, tem que ser com intenção, tem que ser com energia. O quanto de energia você tem disponibilizado para a sua casa? Nós gastamos a nossa energia com as pessoas na rua, com os projetos da rua, mas quando nós chegamos em casa, nós estamos sem força e sem vigor, irmãos. E nós queremos que Deus faça milagre, mas nós não somos intencionais naquilo que nós estamos realizando. Você precisa ser intencional. Você precisa ser intencional. Você precisa ser intencional pessoalmente. Você precisa ser intencional com a sua família, com você e com sua família. Você precisa ser intencional, terceira área, com a sua igreja. Salmista de número 28, Salmo de número 26, versículo de número 8, o salmista vai te dizer a seguinte coisa: Senhor, eu amo a tua casa, um lugar aonde se manifesta a tua glória, um lugar onde se manifesta a tua presença. O próprio salmista Davi diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. Presta atenção numa coisa, tem uns teólogos por aí que não entendem nada de Bíblia e estão querendo inventar a roda e estão falando contra a igreja. Irmãos, presta atenção numa coisa: as únicas duas instituições a qual o Senhor deixou claro quando Ele veio aqui foi a família biológica e a família espiritual. A sua família da sua casa e a sua família chamada igreja. E Ele mesmo diz, através do escritor a carta aos Hebreus, que diz: não deixemos de congregar, de estar em unidade como alguns. Aí tem alguns por aí que vêm: não, porque a igreja fora do templo. Porque então Jesus era mentiroso? Porque Ele mesmo foi para o templo, Ele mesmo foi estar em comunhão.
Você precisa ser intencional. Sabe o que é isso? É Satanás tentando afastar você da comunhão. Eu vou te falar uma coisa, todo mundo que está sentado aqui, a começar de mim, não somos perfeitos, nós erramos, mas presta atenção numa coisa, não é a nossa diferença que está fazendo com que a gente se separe, não, é o que nos une, é o sangue de Jesus, e a comunhão dos santos protege os santos. Por isso que Satanás quer tirar você da comunhão. Seja intencional com a sua igreja. Já disse, a Indizes não é uma igreja para você frequentar, mas é uma família para pertencer, e eu faço questão disso. Frequentar, irmãos, você frequenta algum lugar que você não tem responsabilidade. Eu vou lá no mercado e frequento o mercado, mas eu não quero saber se o mercado está bem, se não está, porque eu não tenho responsabilidade com o mercado e nem o mercado comigo. Mas aqui nós temos responsabilidades uns com os outros. Aqui se um chora, a gente precisa chorar todo mundo junto. Se um se alegra, todo mundo precisa se alegrar junto. Se a gente está passando dificuldade, vamos passar junto. Mas se a gente está celebrando, vamos celebrar junto. Porque Jesus diz, porque nós padecemos, se com Ele padecemos, com Ele também seremos glorificados. Esse modelo foi Jesus que instituiu. É Ele que manda que nós estejamos em comunhão. Foi assim durante toda a antiga aliança e foi assim durante a nova aliança, o Senhor reafirmando isso. Entenda, nós não vivemos por essa estrutura. Essa estrutura serve o nosso propósito, que é ser igreja família. É diferente. Nós não vivemos por uma estrutura, mas nós vivemos para que juntos nós sejamos a noiva do Cordeiro. E eu falava isso ontem com alguns irmãos. Quando você está em casa no seu secreto, é só você e o Senhor ali. Mas você sozinho não é a noiva do Cordeiro. Mas quando você está junto aqui, nós somos todos juntos aqui. É o encontro da noiva com o noivo. Esse momento é o momento do encontro da noiva com o noivo. É o momento em que a noiva junto se encontra com o noivo. Isso aqui, irmãos, é a representação da expectativa do que vai acontecer lá nos céus. Pastor, eu vou ter que aguentar o Helder no céu. Vai, irmãos, não vai ter jeito. E ele vai estar lá gritando, yeah! Vai estar, irmãos. Vai dando glória a Deus lá no céu. Mas vamos viver em família. Com um corpo transformado. Um corpo glorioso. Significa que os irmãos aí que não estão cuidando do corpo, ou se apruma, ou o negócio vai ficar estreito. Como diz meus irmãos pentecostais. Vai ficar estreito. Terceira área que você precisa ser intencional é com a sua igreja. Cuide da sua igreja. Cuide das pessoas que estão próximas a você. Cuide do seu irmão, do seu amigo. Cuide. Seja intencional. Última área que eu preciso falar que você precisa ser intencional é no seu relacionamento com Deus. Tem pessoas aqui que estão vivendo a vida e são crentes porque receberam dos seus pais isso. E a vida continuou. E a vida foi vivendo. Não. Você serve a Jesus por quê? Nós já temos tantas coisas na nossa agenda. Nós já temos tantas coisas na nossa vida. Jesus não é mais um compromisso na nossa vida, irmãos. Não. Deus não pode ser, o texto de Mateus vai te dizer, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Você precisa ter intenção em ter comunhão com Deus, em ter intimidade com o Senhor. Você precisa intencionalmente ter um encontro com Ele, de bater papo com Ele, de conversar com Ele. Ele não pode ser mais um compromisso na sua vida. Ele não é mais um compromisso na sua vida. E eu preciso te dizer, Jesus não pode ser o primeiro lugar na sua vida. Jesus não pode ser o primeiro lugar na sua vida. Você está
entendendo, crente, o que eu estou falando? Estou não, pastor. Estou não, porque eu acho que o senhor está fazendo calor em cima, eu acho que o senhor não deve estar batendo bem não, o que o senhor está falando? Presta atenção numa coisa, Jesus não é primeiro lugar na sua vida e nem na minha vida, irmãos. Ele não pode ser o primeiro lugar na minha vida e na sua vida, sabe por quê? Porque se Jesus for o primeiro lugar na minha vida e na sua vida, o segundo lugar pode em algum momento ultrapassar e tomar o lugar dele. Jesus não é o primeiro lugar na nossa vida, Jesus é a nossa própria vida, irmãos. Ele não ocupa o primeiro lugar, porque senão o segundo pode tomar dele o primeiro lugar, irmãos. Ele é a nossa própria vida, Ele é a nossa própria história, Ele é exatamente quem nós somos. Ele é tudo em nós. Ele é tudo em nós. Viva como se Jesus fosse tudo em ti. Não viva como se Jesus fosse o primeiro lugar na sua vida, mas viva em Jesus por completo. Seja intencional. Não faça aquelas orações medíocres e miseráveis, que você não sabe nem o que você está orando mais. Tem pessoas que estão pedindo para Jesus abençoar seus pecados, irmãos. Quem nunca, né, orando, quando vai dormir, Jesus abençoa meus pecados. Seja intencional. Se for para fazer de qualquer maneira, não faça. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito é aquele que se relaciona com o Senhor de forma relaxada. Não faça. Não faça. Você precisa ser intencional nessas 4 áreas. Na sua vida pessoal, na sua vida familiar. Você precisa ser intencional com a sua igreja, você precisa ser intencional com Deus. E eu vou te deixar algumas dicas para que você faça isso. Primeira dica para que você seja intencional: reconheça que você está vivendo uma vida sem intenção. Reconheça a sua desintenção, podemos dizer assim. Reconheça que você está agindo errado. Reconheça que você está agindo de uma forma errada. Reconheça. Reconheça a sua desintenção. Não se preocupe em continuar fazendo o que todo mundo está fazendo, porque fazer o que todo mundo está fazendo, você se torna medíocre com a multidão. A multidão tocou em Jesus, mas ninguém foi curado, só ela foi curada, porque ela não fez o que a multidão estava fazendo, mas ela tocou num toque especial. Bartimeu é curado porque ele faz diferente. Não se preocupe em fazer o que a multidão está fazendo, mas faça diferente. Tente, invente, faça algo para Jesus e para a sua vida diferente. Não fique se alinhando pela multidão, se alinhe pelo teu coração com o Espírito Santo. Terceira dica: saia do piloto automático. Saia da sua rotina. Pare de fazer sempre as mesmas coisas. Tenha intencionalidade no que você está fazendo. Pense, reflita e haja outras coisas para você fazer. Faça diferente. Saia do piloto automático. Saia das orações formais. Saia da mesma forma que você trata a sua família sempre. Surpreenda a sua casa. Surpreenda seus filhos. E numa linguagem humana, surpreenda Deus. Surpreenda a sua relação na comunhão com a sua igreja. Surpreenda, mas faça algo diferente, seja intencional naquilo que você está vivendo. E por fim, haja. E por fim, haja. Por fim, haja com intenção. Porque não adianta você ter a intenção, mas se você não agir com intenção. Essa semana eu postei uma frase e eu dizia isso:
Não adianta você ter o desejo de permanecer limpo e permanecer dentro do chiqueiro. Se você tem a intenção de ficar limpo, precisa ser acompanhada com a sua ação de sair de dentro do chiqueiro, porque senão você não vai ficar limpo. É inevitável que você se suje. Você precisa se levantar e agir, meu amado. Você precisa fazer algo por você e pela sua casa. Você precisa fazer algo por você e pela sua família. Jesus diz assim: busquem e acharão. Busquem e acharão. Peçam e será dado. Batam e a porta se abrirá. Presta atenção numa coisa: pedir, buscar, bater, todos são verbos. E verbo denota ação. Verbo denota que você precisa fazer alguma coisa, você precisa agir. Então, crente, entenda uma coisa: tenha uma vida intencional de ação. Se levante em nome de Jesus e movimente-se para o milagre que Deus tem para você. Não fique parado olhando a banda passar. Não fique parado vendo a sua vida correr pelos seus olhos. Mas se levante, se movimente. E viva o que diz Jeremias 17:10. Porque eu, o Senhor, esquadrio a mente. Eu, o Senhor, esquadrio e provo os corações para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. O que você vai fazer com essa mensagem hoje? Você pode ouvir, ela pode entrar no ouvido e sair no outro. E assim como na multidão, você se perder. Mas você pode ser como aquela mulher e dizer: cara, hoje Jesus está aqui e eu vou tocar em Jesus. Eu vou aplicar fé nessa palavra. Eu vou aplicar fé nessa palavra e eu vou viver uma vida intencional no Senhor. Fique de pé em nome de Jesus.